E eu sei que o resultado foi esse. Um dia essa mulher cai em adultério. Um dia essa mulher começou a pecar. E eu creio, querido, que não foi a primeira vez que ela estava fazendo isso. Não era a primeira vez. Eu creio que ela vinha num ciclo de pecado até o dia que ela foi descoberta. Existem estudos que dizem que esse homem que foi pego com ela era um homem vamos dizer, de uma certa notoriedade na sociedade. Era um homem respeitado, por isso que não foi pego e foi lançado junto com ela. Porque se a mulher está adulterando, ela não está adulterando sozinha. Tinha que ter um cara, suprindo aquela carência emocional. Mas a grande questão é que todo um processo foi desencadeado, foi trabalhado na vida daquela mulher para que ela chegasse àquele momento. Eu creio que aquele dia foi o auge da sua vergonha, foi o auge da sua humilhação, foi o clímax de toda a sua história, de tudo aquilo que uma pessoa pode passar de vergonha e humilhação diante de uma sociedade. Principalmente de uma sociedade daquela época onde a mulher já não tinha tanto respaldo, a mulher já não tinha tanto crédito, e de repente aquela mulher pega numa situação dessa. E eu quero que você entenda, você no lugar daquela mulher, querido. Eu quero que você entenda, você diante da sociedade que acusa e que joga fora. Aquela mulher no auge da sua vergonha, talvez tenha sido assim que Deus encontrou você. Talvez tenha sido nessa situação, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de vergonha, de culpa, de humilhação, Deus alcança o teu coração. E glória a Deus, querido, que essa mulher teve uma experiência em um encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Jesus estava ali naquela hora. E naquele momento, Jesus não só salva a vida daquela mulher, mas Jesus transforma a vida daquela mulher da água para o vinho. De uma forma tão profunda que nenhuma outra forma seria capaz de transformar aquela mulher. Que nada que o ser humano pudesse fazer teria o poder de transformar e levar aquela mulher àquele arrependimento profundo e a mudança de vida. Eu acho tremendo porque muitas vezes essa é a situação das pessoas lá fora, das pessoas que um dia se encontraram com Deus. Talvez seja hoje a sua situação, uma situação de vergonha, uma situação de humilhação. Quantas vezes essa mulher não deve ter passado por conflitos internos, lutando contra o pecado? Quantas promessas ela não deve ter feito para Deus, dizendo: Deus, nunca mais eu faço isso, eu vou abandonar essa vida, eu vou abandonar essa prática. Quantas vezes essa mulher não deve ter pensado: se um dia me pegarem nessa prática, se um dia me pegarem nessa situação, eu vou morrer. E o que é que leva o ser humano, querido, a caminhar por um caminho de destruição tão profundo, que mesmo sabendo que pode morrer, ele continua naquele lugar, ele continua indo por aquele caminho? Que tipo de destruição, que tipo de coisa Satanás faz na vida do ser humano, para que ele continue caminhando num caminho de morte, mesmo sabendo que é um caminho de morte? E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Não sei se essa mulher olhava para a situação da vida dela e acreditava que era uma boa situação. Eu creio que todos que estão passando por uma situação assim, eles olham para essa situação, principalmente voltada para essa questão do adultério, e eles pensam que isso não é bom. E essa mulher foi pega dessa forma. E o texto diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Uma coisa interessante: primeiro, eles não tiveram nenhuma preocupação em preservar aquela mulher. Eles não tiveram nenhuma preocupação em preservar a imagem, em preservar a alma, em preservar a vida, a integridade, a dignidade daquela mulher. Vamos dizer assim, eles entraram no quarto, derrubaram a porta, pegaram a mulher, só Deus sabe de que jeito que ela foi, talvez ali enrolada em panos, levaram aquela mulher. E o texto diz que eles ainda foram mais ousados e mais malvados ainda. Diz assim: e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Irmão, isso aqui é o cúmulo da humilhação. Você imagina você sendo flagrado em adultério. E aquelas pessoas que te pegaram não tiveram preocupação nenhuma com o estrago que aquilo poderia ser feito na sua vida. Pegaram aquela mulher, lançaram aquela mulher no meio, colocaram ela no meio daquela roda, de pé, todos olhando para ela, todos olhando para a situação daquela mulher. Sabe o que eu acho tremendo, querido? É que nessa hora, não tem nada.
que essa pessoa pense mais. Vamos dizer, não tem nada que aquela pessoa queria mais na vida do que sumir, desaparecer. E é justamente o contrário. Ela ficou no meio de uma roda, como centro das atenções, sendo olhada por todos que estavam ali. E eles começam a lançar algumas perguntas ao Senhor Jesus. Então você entende hoje esse quadro. As pessoas estão muitas vezes assim, afundadas numa vida de pecado, afundadas numa vida de derrota, afundadas numa vida que desagrada a Deus. Pessoas muitas vezes estão da forma que essa mulher estava, vivendo conflitos internos, fazendo promessas e promessas para elas mesmas e para Deus. Deus, eu não faço mais isso. Nunca mais eu faço esse pecado, nunca mais eu cometo esse erro. E vivendo um ciclo de derrota. E agora eu quero que você entenda como é que estava a alma dessa mulher, como é que estava o coração dessa mulher. Coração destruído. Talvez nem acreditasse mais que tivesse solução para a vida dela. Diante de tudo que ela viu ali, talvez a única certeza que ela tivesse naquele momento, quando estava de pé, é que ela ia morrer. Ela não tinha mais nada, talvez mais nenhuma outra certeza. Aqueles homens ali estavam ali para fazer aquilo mesmo. Eu quero que agora você entenda o outro lado, querido, os fariseus. Nós vivemos hoje numa sociedade assim, numa sociedade que não tem tempo mais para restaurar, numa sociedade hoje que não tem tempo mais para estender a mão para as pessoas e dar um tempo para aquela pessoa se reconstruir. Nós vivemos uma sociedade que o ser humano se transformou em algo descartável, onde nós vemos pessoas morrendo na televisão todos os dias e nós não nos comovemos mais. Nós vivemos um tempo que as pessoas não têm mais compaixão no seu coração, onde nós queremos o tempo todo sermos entendidos, perdoados, mas não temos mais disposição de perdoar e entender ninguém. Essa era a mesma sociedade dos fariseus, pessoas hipócritas, afundadas nos seus pecados, afundadas nas suas dificuldades, na sua religiosidade, mas pessoas que tinham o poder de acusar, o poder de condenar, e eles achavam que tinham também o poder de matar. E muitas vezes essa é a sociedade que a gente vive. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes a gente olha para a sociedade, querido, e pensa, poxa, a sociedade é ruim. Os fariseus eram maus. Mas talvez se nós estivéssemos naquele dia, naquele lugar, nós estivéssemos com uma pedra grande na mão também, só esperando a hora de tacar a pedra. Porque nós somos hipócritas. Porque muitas vezes nós acusamos e apontamos o dedo e não conseguimos olhar para as nossas próprias dificuldades. Muitas vezes nós não temos paciência com pessoas, nós não temos condições de estender a mão e andar a segunda milha, mas nós queremos que as pessoas nos entendam. Nós queremos ser perdoados, nós queremos andar a segunda milha, que as pessoas nos estendam a mão e andem conosco a segunda milha. Todos nós queremos ser perdoados pelo nosso Deus. E Deus é tão bom, querido. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim, se você quer ser perdoado, então você tem que perdoar. Isso é tão tremendo porque Deus não nos coloca numa situação tão complicada. Porque o que acontece? 1 João diz, se você diz que não tem pecado, você já está pecando, porque isso é mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então nós estamos numa condição que nenhum de nós é melhor do que ninguém. Às vezes a gente se depara com tantos escândalos, fulano caiu, fulano fez isso, não sei quem e tal. E muitas vezes o fariseu que existe dentro de nós, ele se levanta, porque a gente conseguiu parar de fazer algumas coisinhas, e a gente aponta o dedo duro na cara das pessoas, e começa a dizer, olha só, que pregava, que dizia, acontecia. Meu irmão, a única coisa que eu sinto quando eu vejo essas coisas é que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Todos nós estamos sujeitos a falhar, queridos. Todos nós estamos sujeitos a um dia ser surpreendidos por uma situação que vai nos abalar. E a nossa reação só Deus é que sabe. Muito fácil, querido, é sermos crentes e na nossa vida tranquila. É muito fácil nós estarmos pacientes e tranquilos diante de coisas controláveis. Mas quando nós somos colocados à prova no nosso limite, quando nós somos colocados à prova em coisas que nós não conseguimos controlar, nós começamos a ter reações que nós nem conhecíamos.
E é nessa hora que